Eu quero comentar 3 assuntos que eu vi hoje e que não estão necessariamente vinculados, mas que me chamaram a atenção e eu quero pincelar algumas coisas a partir disso. A primeira delas tem a ver com uma reportagem aqui na coluna da Bella Megali e a manchete é: Danilo Gentili e Amoedo têm reunião para debater alternativa a Lula e Bolsonaro em 2022. Mais uma vez de volta ao assunto da eleição do ano que vem, né? Porque, como eu falei hoje mais cedo, já é um assunto que está sendo debatido, já é um tema que a gente vai acabar abordando muitas vezes nos próximos meses, durante todo esse ano e todo o ano que vem certamente, né? Então isso vai trazer uma série de questões para a gente e, em parte, tem a ver com essa terceira via, ou quarta via, ou quinta via, ou outros grupos que querem buscar uma alternativa para a disputa entre Lula de um lado e Bolsonaro do outro. E um desses grupos aí, e eu nem quero levar como piada isso, porque eu vi muita gente rindo, tenho visto o pessoal levando como deboche, porque o Bolsonaro começou assim, né? O Bolsonaro era essa figura folclórica que todo mundo ria, levava como piada, ia pro Super Pop, ia pro CQC, do qual o Gentili fazia parte também. Então, ele foi levado como essa figura bizarra, anômala, como essa, sabe, estranheza dentro do Congresso, e de repente vai crescendo, as pessoas vão repetindo isso. E a gente vive numa era do espetáculo, né, essa era na qual tudo é clique, e quanto mais horroriza, mais pessoas clicam e compartilham, e eu não quero levar na brincadeira como se fosse um tom de deboche esse papo em torno do Gentili, porque foi feita uma pesquisa recentemente, uma pesquisa encomendada pelo MBL, mas foi feita uma pesquisa recentemente, que apontava que entre eventuais candidatos à presidência para a próxima eleição, o Gentili teria 4% das intenções de voto, empatando com figuras como o Huck ou como o Ciro Gomes. Então, não dá para levar como se fosse piada. Nesse artigo, em particular, eles mostram como se o Gentili não tivesse a pretensão de encabeçar uma chapa eleitoral, como se ele não tivesse a intenção de ser candidato à presidência, mas que poderia apoiar e que poderia ser cabo eleitoral de uma chapa com Amoedo ou Sérgio Moro, né, juntos, ou com algum outro nome ali. Então, você vê a velha direita brasileira se reorganizando, uma velha direita que, como eu falei mais cedo, flertou ou ainda flerta com o Bolsonaro, né, alguns que são recém-debandados do bolsonarismo. Então, há toda essa manobra agora para se descolar dessa pauta extremista de direita, tentar formar aqui um grupo bastante reacionário ainda, mas ainda de direita. Por outro lado, você tem, como eu falei mais cedo, o Ciro Gomes, que seria mais centro-esquerda, e tentando formar uma outra base de suporte com partidos tradicionais de direita também, para disputar o campo com o Lula. Então você tem agora 4 vias, né? Vamos pensar assim, 4 vias. Uma via à esquerda com o Ciro Gomes, uma via mais à direita com, aparentemente, Amoedo e Gentili. E não é piada, como eu falei ontem, não é brincadeira, a gente tem que levar a sério isso, porque no tom de brincadeira, no tom de é só zoeira, pode ser que isso cresça, vire uma bola de neve e acabe impactando de maneira tremenda nas eleições de 2022. E aqui é um ponto muito complicado, na verdade, né? É uma lição que eu não sei se a gente conseguiu aprender durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, porque a gente falava muito o nome dele, horrorizava, né? Como falei, tem essa questão das redes sociais, tudo horroriza a gente, né? Essas notícias bizarras apavoram a gente, e daí a gente não sabe como lidar com isso. Se ignorar, funciona, porque ignorar, essas criaturas vão crescendo mesmo assim, e se a gente dá visibilidade, elas crescem também. Então, aconteceu com o Olavo, ignoramos o Olavo cresceu e de repente já não pode ignorar mais, e quando você passa a criticar também ajuda a promover. O Bolsonaro, ignoramos e foi crescendo, e quando você passa a criticar, isso também dá visibilidade. Então a gente não sabe. Ignorar não funciona, criticar não funciona, o que funciona? Não sabemos. Então, só como observação aqui, o nome do Gentili está circulando em grupos de direita, está circulando entre ex-bolsonaristas, está circulando como uma possibilidade viável dessa terceira ou quarta via agora na eleição futura. Então devemos ficar de olho, porque ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte. Primeiro ponto. Segundo ponto também tem a ver com o Gentili, mas não especificamente com ele, mas com uma entrevista que ele fez no programa dele de noite, dias atrás, com a Andressa Urach.
E tem uma parte em particular na qual ela relata, né? Primeiro ela fala sobre a experiência de quase morte dela, quando ela se viu no tribunal, né? E ela foi e ela diz que foi bastante real, ela não pensa que foi um delírio, que foi algum tipo de efeito psíquico, mas sim que foi algo real, de que ela foi julgada e deram uma nova oportunidade para ela poder voltar para essa terra. E daí ela conta quando ela se torna, ou quando ela de fato adentra a igreja evangélica, né, uma das vertentes evangélicas neopentecostais, e ela fala sobre as doações que ela fez, que foi 2 milhões de reais e 4 carros, sendo que 2 desses carros, um deles era um Porsche Cayenne e o outro era um carro blindado que ela tinha. E ela falava sobre isso, né, sobre a fogueira de Israel, que a cada 6 meses a igreja pedia que ela desse tudo, né, ou que os fiéis dessem tudo, o melhor que eles tinham. E aqui eu já falei sobre esse assunto em outras circunstâncias, porque isso também está vinculado, de certo modo, com questões políticas, né? Porque esses grupos evangélicos, muitos deles, eles estão intimamente vinculados com a política também, não são apenas grupos religiosos, não são apenas seitas religiosas, mas também são forças políticas. E aqui ela relata, bem, a experiência individual dela, né? O modo como ela entrou de cabeça nesse mundo, e ela fala que ela também tem algumas questões psiquiátricas que acaba sendo tudo ou nada para ela, mas, sem dúvida nenhuma, você tem um tipo de manipulação emocional dos fiéis que levam a essa adesão fanatizada desses grupos, né? Tem o espírito de quem pertence ao grupo é puro, quem está fora é impuro, e ela até questiona isso depois, falando quando ela deixou essa religião, que ela começa a se questionar sobre isso, né? O que é ser pecador de fato? Ela fala sobre o medo do pecado, como ela era oprimida por esse medo, se gay tem menos valor do que quem não é gay, do que quem é evangélico. E essa é uma outra questão que o brasileiro vai ter que enfrentar em breve. A questão do fanatismo religioso, o impacto que certos grupos religiosos estão angariando, não apenas na esfera religiosa, que por si só pode preocupar quando você tem esse tipo de comportamento que poderia soar como exploração da credulidade das pessoas para ganhos financeiros, ou seja, forçar ou induzir os fiéis a doarem tudo que eles têm. Eu já falei sobre isso anteriormente, sobre uma reportagem nesse sentido, né, que mostrava uma fiel que doou tudo, doou geladeira, doou móveis da sua casa, doou carro para a igreja e depois processou a igreja para reaver os seus pertences. Por um lado, isso por si só já é muito preocupante e perigoso, mas quando esses grupos adquirem tanto poder assim sobre os seus fiéis, que direcionam esses seguidores para pôr no poder pastores ou religiosos alinhados às suas visões. E daí você adentra o jogo político com uma visão fundamentalista religiosa, com uma visão extremista religiosa, e isso vai impactar também em políticas públicas, em legislação, ou seja, gradualmente um Estado que deveria ser laico, ou seja, proteger os direitos de todas as religiões, inclusive de quem não tem religião também, de quem é ateu, como isso vai aos poucos distorcendo esse Estado laico e transformando isso no Estado fundamentalista religioso, nesse caso evangélico ou cristão de maneira mais genérica. Mas isso terá, nas próximas décadas, um tremendo impacto na política brasileira, e também se não houver uma constante fiscalização e uma constante preocupação em relação a isso e uma resistência a esse tipo de penetração desses grupos fundamentalistas na política, isso vai certamente, ao longo dos próximos anos, alterar de maneira drástica a Constituição política brasileira. O bolsonarismo já é parte disso também, né? A gente não pode ignorar isso. O bolsonarismo já é uma consequência, em parte pelo menos, da ascensão evangélica neopentecostal na política. Tanto que ainda hoje é uma das principais bases de apoio do bolsonarismo. Basta pensar e lembrar aqui Bolsonaro em cima do palco, na Marcha para Jesus, fazendo arminha. Então, isso ainda vai impactar em eleições futuras, ainda vai eleger políticos, ainda vai eleger deputados e ainda vai continuar impactando em propostas que vão afetar a vida de todos os brasileiros e não apenas de religiosos. Vale assistir essa entrevista da Urach, porque ali você tem uma advertência, uma pessoa que entrou nesse mundo, foi dragada por esse mundo, né, foi arrastada pelas ondas desse espaço, desse ambiente, foi radicalizada e depois, aos poucos, foi deixando esse espaço e hoje, agora, vem contar a experiência dela. Eu sei de muita gente que tem para contar também histórias escabrosas, né, desse mundo, desse universo neopentecostal. Não quer dizer que todo mundo que é evangélico, ou todo mundo que seja religioso, ou todo mundo que seja cristão, seja fanático religioso. É claro que não é isso, bem longe, na verdade. Felizmente, é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta e que vai
de maneira organizada, impactando na construção social. E aqui é uma outra questão, na verdade, que a gente tem que pensar, né? Porque os fanáticos, os extremistas, os fundamentalistas, eles sempre são minoria. Eles nunca são a maioria. Só que como eles são mais articulados e organizados e têm essa visão a longo prazo, em vez dos moderados, que são muito mais dispersos, muito menos coordenados, eles conseguem ganhos, tanto sociais ou políticos, muito mais rápidos e muito mais perceptíveis. Isso acontece em movimentos de revolução, por exemplo, em movimentos de ruptura, quando esses grupos extremistas organizados obtêm conquistas e chegam ao poder, muitas vezes, explorando a desorganização da oposição ou dos grupos mais moderados. Isso é histórico também, você pode observar em diferentes momentos do século XX esse tipo de manobra. Então, não dá para ignorar o impacto que esses grupos têm e terão na política brasileira. E se há um temor, para mim, hoje, é de uma revolução, entre aspas, fundamentalista religiosa neopentecostal. Bem, segundo ponto. E o terceiro ponto, esse é um ponto mais, não vou dizer que é cômico, mas é um pouco mais patético, foi uma entrevista que a Xuxa, a mesma Xuxa que dias atrás aqui fez uma fala também bizarra sobre presidiários sendo usados para testes, cobaias humanas para as vacinas, ou para remédios, ou para cosméticos, né? Naquele momento ela falava sobre isso. Tem essa entrevista da Xuxa com a Thaís Araújo, a atriz Thaís Araújo, e a Thaís Araújo pergunta para a Xuxa se ela pudesse nascer de novo, como que ela gostaria de voltar, né? O que ela queria diferente para si. E a Xuxa fala, eu vou pôr para vocês o link do vídeo aqui para vocês assistirem, e a Xuxa responde que ela gostaria de voltar com a cor da pele da Thaís Araújo, que ela gostaria de voltar negra. E a Thaís Araújo fala assim, pô, Xuxa, você não tem ideia do que é ser negra no Brasil, né? Você não tem ideia do que é isso. É difícil, não é um passeio no parque. E a Xuxa fala, não, mas eu gostaria, meu cabelo é muito ralinho, eu queria ter um cabelo como o seu, não sei o quê. E a Thaís Araújo, você vê claramente que ela fica ali, não é constrangida, ela fica incomodada com a resposta da Xuxa, ela tenta contornar e ela vai insistindo, mas Xuxa, não é fácil, não sei o quê. E a Xuxa insiste. É aquela coisa, gente. Eu vou mencionar para vocês aqui um experimento que foi feito nos anos 60 por uma professora americana chamada Jane Elliott. Esse experimento foi objeto de documentários, vários documentários, na verdade, vários programas de televisão foram feitos depois disso, a partir desse experimento dela, que após o assassinato do Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, e as crianças em sala de aula perguntaram para ela o que tinha acontecido, por que mataram o Martin Luther King Jr., o que aconteceu? E ela quer explicar para as crianças o que é o preconceito, o que é discriminação racial, o que é o racismo. E ela falou assim, olha, mas não sei se eu vou conseguir explicar, não sei se vocês vão conseguir entender só se eu descrevesse para vocês. Então ela elabora um teste, ela elabora um experimento social. Ela separa a turma em dois grupos, um grupo de crianças com olhos castanhos e um grupo de crianças com olhos azuis ou verdes. E ela diz para as crianças o seguinte, as crianças que têm olhos castanhos, elas são superiores às demais. Elas são mais inteligentes, elas são mais puras, elas são melhores. E as crianças que têm olhos azuis ou verdes, elas são inferiores. Elas são menos inteligentes, são mais atrasadas, elas têm dificuldades para entender as coisas. E daí ela põe um lenço ao redor do pescoço das crianças de olhos azuis e verdes, e essas crianças são segregadas na escola, naquela classe. O que ela faz para mostrar como as crianças de olhos claros são inferiores é dificultar a vida delas. Então, assim, na hora das provas, as provas não são iguais. As provas das crianças de olhos castanhos são mais fáceis. As provas para as crianças de olhos azuis são mais difíceis. Então, elas vão se sentindo inferiores. E na hora do recreio, elas não podem se misturar, têm que ficar separadas. E as crianças de olhos castanhos começam a segregar de fato, começam a perseguir, começam a fazer bullying com as crianças de olhos claros. E ela vai fazer esse experimento por alguns dias, acho que uma semana, um pouquinho mais. E ela vai percebendo que essa segregação, essa opressão estrutural nesse caso, porque ela transforma a sala de aula numa espécie de opressão estrutural, porque há de fato diferentes níveis de exigência de um grupo para o outro, ela vai percebendo que as crianças que são segregadas, que são discriminadas, elas vão se sentindo inferiorizadas, elas vão internalizando essa opressão, elas vão se sentindo mais burras, elas vão ficando mais nervosas, vão ficando deprimidas, vão ficando mais violentas, mais agressivas. E esse teste, como eu falei, esse experimento, ele atrai a atenção dos Estados Unidos, porque traz à tona essa questão dessa opressão que não é apenas uma discriminação étnica, mas é uma discriminação institucional e estrutural, cultural, e racial naquele caso, com os negros nos Estados Unidos. E essa professora passa a fazer esse experimento
ao longo de décadas em universidades, não faz com crianças mais, porque suscita uma questão ética em relação a isso, né? Se pode fazer isso com criança, mas faz com voluntários, faz com adultos, faz em escritórios, faz em empresas, faz na televisão, repetindo esse experimento. E ela fala assim, olha, para muitos de vocês, poucos dias, algumas horas sofrendo discriminação, já suscita essa violência, já suscita essa raiva, já suscita essa sensação de indignação, de tristeza e de revolta. Imagine você, toda a sua vida, desde que você nasce, desde que você é um bebê e cresce, criança, adolescente e adulto, todos os dias da sua vida sofrendo esse tipo de preconceito. Imagine a revolta, a indignação, a insatisfação, a tristeza. Imagine os sentimentos que você não traz dentro de si. Toda a sua vida você sendo posto para baixo, toda a sua vida você sendo inferiorizado por causa da sua etnia. Então, nós, ou aquelas pessoas, né, que não pertencem a uma minoria, seja uma minoria étnica, seja uma minoria religiosa, seja uma minoria sexual, seja uma minoria como imigrante, seja uma minoria de qualquer espécie, na verdade, você que não integra uma minoria, você não sabe o que é você ter toda a estrutura social, todos os olhos contra você. E a Xuxa não sabe disso. A Xuxa não sabe o que a Thaís Araújo passou. Eu não sei o que a Thaís Araújo passou. Eu não sei o que a Xuxa e a Thaís Araújo passam por ser mulher. Eu não sei. Vocês não sabem, ou muitos de vocês não sabem o que eu passei por ser imigrante. Então a gente não tem ideia do que as pessoas sofrem todos os dias por sua condição como minoria. A gente não sabe. Então a Xuxa, quando fala que queria vir como negra, ela não tem noção do que é a realidade da Thaís Araújo. Se for pensar, por exemplo, ela é uma das poucas atrizes da Globo que já foi protagonista de novela sendo negra. Ela e o Lázaro Ramos. Pouquíssimas pessoas na história da televisão brasileira foram protagonistas de novela negros, embora você tenha uma população que no Brasil é majoritariamente negra ou parda. Por aí você já tira o padrão de quão deve ser difícil para uma atriz negra conseguir seu espaço na televisão sem ser um papel como empregada doméstica, como moradora da comunidade, da favela, como alguém que é um papel secundário, que faz amiga da personagem principal. Quando a Xuxa fala isso, mais uma vez ela vem expressar, ou ela vem demonstrar, eu não vou dizer uma falta de sensibilidade, porque aqui ela tenta mostrar, né, como se, bem, eu valorizo vocês, eu queria ser como vocês. Ela tenta fazer isso. Mas sai pela culatra, na verdade, esse tiro. Sai pela culatra o que ela está dizendo, porque dá a impressão que ela não compreende, de fato, as dificuldades imensas que são de ser um negro no Brasil. Ou uma mulher negra no Brasil, né? Porque tem duplo preconceito, tem dupla opressão. Eu vou deixar para vocês aqui, no comentário fixado, o link para esses documentários da Jane Elliott. Assistam porque isso é muito interessante se você vê como é esse experimento e qual é a reação das pessoas quando são postas nessa posição de opressão. Você ser discriminado por coisas que são totalmente arbitrárias, a cor dos seus olhos, ou a cor da pele, no caso racismo, e você saber que é injusto, saber que você não merece isso, e mesmo assim você ter toda a estrutura e a sociedade e o olhar dos outros voltados contra você, te pondo no local que você não pertence e que é totalmente arbitrário, como eu disse. Bem, esses eram os 3 assuntos que eu queria mencionar com vocês hoje. Eu quero saber o que vocês pensam, primeiro sobre essa reportagem aqui do Gentili conversando com Amoedo, para pensar numa frente, numa quarta, terceira frente, numa uma quarta, quinta via, para fugir do Bolsonaro e do Lula. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham de levar como brincadeira isso? Eu não acho que é uma boa estratégia, mas me preocupa também o modo como a gente vai reagir a isso. Segundo ponto, se vocês viram a entrevista da Urach para o Gentili, no qual ela diz sobre a experiência dela na igreja e sobre o impacto que essas igrejas têm, não apenas na vida dos seus fiéis, mas também da política e da vida diária do brasileiro hoje. E, por fim, sobre essa entrevista da Xuxa com a Thaís Araújo, no qual a Xuxa diz que queria voltar como negra. E a Thaís Araújo fala, pô, Xuxa, não, você não tem ideia de quão difícil é isso. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com o curso de escrita narrativas por lá, para quem deseja aprender a escrever um livro, se tornar um escritor, publicar o seu livro, confira meu livro sobre o Bolsonaro e se cuidem por aí. Abração e até mais. Tchau!